Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Burgos Eletrônica. Aqui é o Luiz Carlos Burgos falando outra vez com vocês. No vídeo de hoje nós vamos continuar com a nossa série sobre curiosidades da eletrônica. E hoje nós vamos falar a respeito das telas dos televisores QLED, que são os televisores da Samsung. A Samsung usa essa tecnologia. Antes da gente falar sobre essas telas, eu vou lembrar para vocês que você pode se inscrever no nosso canal, né? Se você está aqui pela primeira vez, aproveita, se inscreve. Depois que você assistir o vídeo, se você gostar, você dá um like, ajuda bastante. Se você não gostar, pode dar um dislike. Sejam educados nos comentários. E eu gostaria de falar para vocês também aproveitarem aí na descrição do vídeo. Você tem um link para adquirir o nosso curso de TV Smart. Smart TV é um curso novo, está em promoção aí no link da descrição. Então aproveitem e adquiram o curso por um preço menor do que vai ser no lançamento dele, tá? Essa semana aqui a gente vai fazer um treinamento aqui em São Paulo e em setembro a gente vai fazer no Rio de Janeiro sobre algumas tecnologias mais novas de televisores. E entre essas tecnologias a gente vai falar um pouco a respeito dessas telas, desses televisores mais novos. Por exemplo, a tela de pontos quânticos, que a Samsung usa, né? Que vem com a sigla Q, a QLED, né? Que se chama a TV de LED com pontos quânticos, tá? Em primeiro lugar, o que é um ponto quântico? A gente já falou sobre isso num outro vídeo. O ponto quântico é um cristal feito por nanopartículas, ou seja, partículas muito pequenas, da ordem de nanômetros. Para vocês terem uma ideia, o nanômetro é 1 metro dividido por 1 bilhão. Vocês verem que são partículas bem pequenas. Essas partículas podem ser feitas de seleneto de cádmio ou fosfeto de índio. O cádmio é um material mais difícil de trabalhar, mais difícil de conseguir e ele é tóxico. Então, foi o primeiro material usado nessas telas, mas aos poucos ele vai sendo substituído pelo fosfeto de índio, que é menos tóxico do que o outro. Então, o material, seja um ou outro, ele é confinado em pequenas partículas e nanopartículas que se chamam organizadinhas numa telinha, num cristal. E o que acontece? Essas partículas vibram de acordo com um feixe de luz que bate nelas ou então com uma tensão elétrica aplicada. Você pode fazer as partículas vibrarem aplicando uma luz nela ou então aplicando uma tensão elétrica. A vantagem é que essas partículas vibram num determinado comprimento de onda que depende do tamanho da partícula, tá? Essas partículas têm um material ativo no meio e tem uma conchinha em volta dela. Então, quanto maior for a partícula, mais lento ela vibra e maior é o comprimento de luz que ela produz. Por exemplo, vermelho, infravermelho, esse tipo de luz. Quanto menor for a partícula, mais rápido ela vibra, ela produz uma onda mais curtinha, como por exemplo azul, violeta. E as partículas de cor intermediária, de tamanho intermediário, vão produzir uma cor aí com um comprimento intermediário de onda, tipo amarelo, verde, por aí, tá? Então a diferença da tonalidade da luz que ela emite depende do diâmetro destas partículas, nessas nanopartículas. Então, nós temos basicamente 3 tipos de telas quânticas, de pontos quânticos. Nós temos a mais antiga, né, que era usada, a telinha de pontos quânticos, ó, tá vendo? É um sanduichinho, a placa, é formado por um backlight. A TV de ponto quântico tem backlight, tem um backlight azul, tá? Se bem que as de mais nova geração, as que vão sair aí nas próximas TVs, ela já vai meio que eliminar a backlight, né? Mas por enquanto elas ainda usam. Então, backlight de LEDs azuis. Aqui tem o filme de pontos quânticos e na frente tem o filtro de cor, tá? Nem haveria necessidade do filtro de cor, mas as primeiras TVs utilizavam esse filtro aqui. Então, olha só, nesse caso, os pontos quânticos eram controlados por transistores TFT, aqueles microtransistores, tá? E os microtransistores, eles controlam a tensão que é aplicada nos pontos quânticos, fazendo com que eles deixem passar a luz em maior ou menor intensidade. E dessa forma, controlava-se a intensidade de cada uma das cores. Mais ou menos vermelho, mais ou menos azul, mais ou menos verde. E assim você consegue uma imagem de excelente qualidade, porque o ponto quântico ele emite luz naquela frequência. Então a luz emitida por ele é pura. Então a imagem dessas TVs é uma coisa fora de série. Afora o brilho que essas partículas oferecem ser bem maior do que, por exemplo, de um televisor LCD, LED, por um acaso, tá, pessoal? Então essas TVs e pontos quânticos, elas produzem brilho mais forte de todas as tecnologias, entre a LCD, a OLED e a QLED, tá? Então aqui, ó, esse aqui é o primeiro sistema, o ponto quântico. A luz do backlight atravessa eles, tá?
É claro que não precisa ter ponto quântico azul, porque a luz já é azul, tá? Então aqui nas partículas aqui, né, nesse filme de pontos quânticos, é controlada a intensidade de cada luz que sai pelo filtro aqui na frente. Tá? Meio que parecido com o LCD. A diferença é que ao invés do cristal líquido tem os pontos quânticos. Tá? Esse segundo modelo aqui, ela não tem mais o filme de pontos quânticos. Os pontos quânticos formam os filtros de cor. Aqui ó, tem o backlight e o filme de pontos quânticos. Está vendo que não tem um azul porque o backlight já é azul. Tem os pontos quânticos para formar o vermelho e o verde e o backlight forma o azul. Tá? Aqui os pontos quânticos e a luz azul são controlados por transistores, deixando passar mais ou menos luz, e aí você controla a intensidade de cada um desses pontos para formar bilhões de cores pela combinação num único pixel. E por fim, aqui é a do futuro. Tá? Essas duas primeiras tecnologias, elas usam backlight. Tá? A diferença é que nessa tecnologia, na primeira tecnologia tem o filtro de cor. Aqui já os próprios pontos quânticos formam o filtro de cor. Já não tem mais o filme aqui no meio formando como se fosse um LCD. Não, a luz azul vai nos pontos quânticos e os pontos quânticos vão controlar quanto de luz vai passar. E a tecnologia que vai ser aí mais para o futuro, né, já está em estudos essa tecnologia para ser aplicada nos televisores. Os pontos quânticos funcionam como LEDs. Eles são trabalhados com tensão, controla-se a tensão aplicada neles e dessa forma a intensidade do brilho de cada cor. Então, neste caso, os próprios pontos quânticos vão emitir a luz que vai passar pela tela. Nesses dois primeiros, a luz vem de um backlight de cor azul. Nesse último aqui, os próprios pontos quânticos são emissivos. Eles mesmos emitem luz da mesma forma que os OLEDs. Tá? Então, três formas diferentes aqui de usar a tela quântica. Usando ela como um cristal líquido, por exemplo, um filtro de cor na frente. Usando os próprios pontos quânticos como filtro de cor. E aqui os pontos quânticos são eles mesmos que emitem a luz como se fossem os OLEDs. Tá bom, pessoal? Então, essas são as tecnologias, as maneiras que os televisores têm de usar os pontos quânticos. Né? Lembrando que são pontinhos que deixam a luz passar num comprimento de onda já pré-definido. E a vibração que eles vão trabalhar, de acordo com a luz que eles recebem ou com a tensão que é aplicada, vão produzir maior ou menor brilho lá na parte da frente do display. Beleza, pessoal? Então, se você gostou do vídeo, achou curioso, dá um like aí, se inscreva no canal. Se você não gostou, pode dar um dislike, mas sejam sempre educados nos comentários. Aproveitem aqui na descrição do vídeo o link da nossa promoção do curso da TV Smart, que a gente vai lançar oficialmente no dia 21. Tá, pessoal? Então, vejo vocês aqui num próximo vídeo. Por enquanto, meu muito obrigado e até a próxima.